apóstolos é certamente os dois com a maior proeminência entre os demais discípulos. Nós podemos perceber isso nos Atos dos Apóstolos, além dos Evangelhos, né? Quando no início da igreja, a primeira grande força de liderança vem do apóstolo Pedro. Logo em seguida, a partir do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, essa liderança é mais assumida pelo apóstolo Paulo. Pedro, que chamava Simão, é filho de Jonas, irmão de André, que também é um dos apóstolos. Teria sido André a apresentar o mestre a Pedro. E eles dois, juntamente com o pai Jonas, eram de um lugar chamado Betsaida, que fica mais à parte norte da região da Palestina. Esta cidadezinha, este vilarejo, era uma espécie de espaço, de lugar para cooperativas de pesca. Então, é bem provável que Pedro, André, com o pai Jonas e os outros irmãos filhos de Zebedeu, Tiago e João, eram sócios de uma possível cooperativa de pesca. Num dado momento, foi assim que o mestre encontrou eles, não? Estavam ali consertando as redes, o mestre passou e chamou. E eles deixaram imediatamente tudo e seguiram Jesus. Mas já no tempo de Jesus, Pedro morava em Cafarnaum, que também fica na parte norte, próxima à Galileia, na região da Galileia, próximo de Nazaré. Mas não é lá que Pedro vai manifestar a sua grande liderança do início da igreja. É na verdade em Jerusalém, que juntamente com Tiago, que era o grande líder da igreja de Jerusalém, que Pedro começa a desenvolver a sua grande missão, depois de receber do mestre as chaves, como nós escutamos no evangelho de hoje, tirado do capítulo 16 de Mateus. Depois que Pedro assume e professa essa fé em nome de toda a comunidade, o mestre então entrega a ele as chaves. O mesmo mestre entrega para ele no final do evangelho de João as ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Então logo Pedro foi tomado pelos discípulos como o grande líder, um primaz, aquele que tem a autoridade, como escutamos nesta liturgia de hoje. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. Hoje a sucessão de Pedro está com o Papa Leão XIV. Nós o chamamos de vigário de Cristo, isto é, aquele que é um sinal visível do governo de Cristo da igreja. Esta igreja que está espalhada pelo mundo inteiro e que por isso tem o nome de católica, isto é, universal, está em todo lugar. Então esta igreja católica, universal, que tem como grande líder o Papa, teve como seu primeiro grande expoente o apóstolo Pedro, que depois de Jerusalém vai liderar a igreja de Antioquia, que também é uma cidade importantíssima para os cristãos. Foi lá que pela primeira vez fomos chamados de cristãos. E foi também lá, em Antioquia, que partiram as grandes viagens missionárias. Primeiro, Paulo com Barnabé, e depois os outros grupos missionários. Pedro, depois de liderar em Antioquia, vai a Roma. E é em Roma, no tempo do imperador Nero, que ele entrega a sua alma. Segundo a tradição, no momento em que ia ser martirizado, brutalmente morto, se viu incapaz de ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, é assim que foi martirizado. Crucificado de cabeça para baixo. Porque não se sentia digno de ser crucificado como mestre. Pedro não é dos principais escritores,
mas deixou 2 livros, são 2 cartas, estão lá, do finalzinho da nossa Bíblia, a primeira e segunda carta de Pedro. E é lá nestas cartas que ele repassa o que recebeu do mestre. Primeiro o mestre diz a ele: apacenta as minhas ovelhas, os meus rebanhos. Agora é ele que diz para nós isso. Lá está escrito assim: sede pastores do rebanho que vos foi confiado. Obviamente se dirigindo aos pastores da igreja, mas também a todos os batizados e batizadas. Hoje, inclusive, a nossa paróquia está numa festa, né? Que só adolescentes hoje na catedral foram batizados 31. 31 novos católicos, só na comunidade da catedral. Que recebeu ali alguns das comunidades vizinhas, né? Até tem uma que foi batizada lá hoje. Já está aqui na igreja. Que bênção, né? Já tem 3, mas aqui na igreja estão os 3? Será que estão? Cadê? Levanta a mão quem foi batizado. Gente, vamos dar umas palmas. Fica bonito de pé, vai. Fica de pé. Fica de pé, vai. Os 3 batizados, mais forte. Olha que lindo. Ah, que maravilha, é? Receberam o batismo e já está vivendo na igreja. Parabéns, hein? Como é que são os nomes? Miguel. Ah, eu pensei que era Gabriel e Rafael. Vamos lá. Miguel, Carlos Alberto, Vitória, tu reinarás. Que lindo, Vitória, Carlos e Miguel. Parabéns, né? Muito bom. Então esta é a grande figura de Pedro. Como eu disse, o primeiro Papa. Vamos agora a Paulo, que nasceu Saulo. Nasceu num lugar chamado Tarso, que era a capital da Cilícia, fora da Palestina. Diferente de Pedro, que nasceu dos territórios da Palestina, Saulo não nasceu dos territórios da Palestina. Pode entrar na igreja, tá, gente? Que vai chover agora, tá? Vai entrando para dentro da igreja. Entra, agora vocês têm que entrar, agora é obrigado, tá? Ai, que Deus é Deus é maravilhoso, Ele escuta as minhas preces. Eu falei: Senhor, envia do alto chuvas de bênçãos. Aí Ele entendeu que era das nuvens mesmo e mandou. É isso, vai entrando, que aqui tem várias vagas aqui, ó. Tem um monte de banco vazio aqui, gente. Eu falei, vocês pensaram que era brincadeira. Aqui, ó, um banco vazio aqui sem ninguém. Dá umas 4 pessoas aqui, mais um aqui, 2 ali. Que esse povo não está tão gordo, não é possível. Tá vazio, meu filho. Aê, que maravilha. Pronto, pode se sentar. Vem a Ana Paula, Rayane. Tem lugar aqui, né? Que eu não faço pergunta para quem está na frente, não. Eu faço para quem está lá atrás. Eles estão protegidos, tá? Podem vir. Paulo é judeu, fariseu, zeloso, bem criado na estrutura do farisaísmo. Paulo, como eu disse, se chamava Saulo em homenagem ao primeiro rei de Israel, que também, como Paulo, era da tribo de Benjamim. É este perseguidor da igreja, fariseu zeloso, que teve o privilégio de estudar na escola de Gamaliel. Paulo é letrado, Pedro nem tanto, mas Paulo dominava o grego, certamente o latim e o hebraico. Teve a oportunidade de estudar na melhor escola de Jerusalém, ou numa das principais escolas teológicas do judaísmo, que era a escola de Gamaliel. Gamaliel é um dos